Gente, a indústria naval no Rio Grande do Sul, ela começou há muito pouco tempo. Nós fomos líderes da indústria naval nos anos 70, tivemos um grande gap. A nossa indústria naval praticamente sumiu do Rio Grande do Sul. Com o advento da Petrobras e do retorno do pré-sal e desses projetos de offshore, a gente renasceu. O Rio Grande do Sul renasceu para essa indústria. Em 2005, quando começou o processo de estaleiras no estado, nós começamos praticamente do zero, uma fronteira nova no Porto de Rio Grande, que não tínhamos. Enfim, foi o começo dessa indústria que hoje, como eu vou mostrar para os senhores, nós estamos muito bem colocados. Depois de muito trabalho, muito esforço da nossa indústria, dos nossos trabalhadores, das empresas que vieram para o Rio Grande do Sul, a gente está numa situação relativamente razoável. Bom, a gente vai começar mostrando a indústria oceânica, o programa da indústria oceânica, os polos navais que nós desenvolvemos no Rio Grande do Sul e os desenvolvimentos de fornecedores, que é um trabalho que a Secretaria de Desenvolvimento tem feito muito grande para buscar a indústria gaúcha, que é a segunda mais diversificada no Brasil hoje. Para vocês terem uma ideia, nós temos 44 mil, em torno de 44 mil diferentes indústrias no Rio Grande do Sul, que vão desde o metal mecânico, ao plástico, aos semicondutores, eletrônica, automação, sistemas, ou seja, tem um leque muito grande de indústrias. Nós perdemos em diversidade somente para São Paulo, que é, óbvio, a maior indústria nacional. Então, indústria oceânica no Brasil. No mundo, a indústria oceânica brasileira, no mundo, ela é 8% do que está acontecendo no mundo hoje. Faz parte da indústria brasileira. Nós temos, sei lá, o quarto construtor em sondas de perfuração, para vocês terem uma ideia, e o segundo em plataformas offshore. Então, a indústria brasileira offshore é hoje extremamente representativa, eu diria que é a mais representativa no mundo hoje. O Rio Grande do Sul, hoje, tem a maior carteira de encomendas, tanto em plataformas, quanto em sondas de perfuração. Estamos em primeiro lugar hoje no Brasil, que é uma coisa que nem se imaginava alguns anos atrás. Nós temos 9,5 bilhões em pedidos, que dá em torno de 35,8% do valor total dos pedidos da Petrobras no Brasil, nessas duas áreas. Como vocês podem ver, em funcionários, a gente já está em segundo lugar, somente abaixo do Rio de Janeiro, que é, sem sombra de dúvida, o maior estado produtor hoje da indústria offshore brasileira. Portanto, nós estamos numa posição extremamente bem colocada, apesar de sermos muito jovens nessa indústria. Então, o trabalho tem sido muito árduo, já há diversos governos que esse trabalho vem acontecendo. O nosso governo tem continuado arduamente nesse trabalho, mas é um trabalho conjunto. Tem muita gente que está envolvida nesse processo e que vem contribuindo para que esse processo aconteça do jeito que está acontecendo. O nosso programa da indústria oceânica. Culturalmente, o Rio Grande do Sul tem uma indústria muito fincada na serra, no morro, por problemas históricos, culturais, que a maior parte de vocês sabem, do início do Rio Grande do Sul, no tempo das charqueadas, ainda da pecuária, da agricultura, que estava na parte plana, e a indústria acabou sendo empurrada para o morro. Bom, nós temos uma maior hidrovia do Brasil hoje, a maior hidrovia está no Rio Grande do Sul, que hoje não é muito utilizada pela indústria. Por quê? Porque a indústria exatamente está na serra, a maior parte dela. E essa foi uma grande jogada para a indústria oceânica, porque nós desenvolvemos um projeto que a indústria oceânica ela tem que estar ao longo da hidrovia. Por ela ser uma produtora de altos equipamentos de peso, grandes e pesados, ele se presta muito para a movimentação por hidrovia. Como nós temos uma hidrovia com calado adequado para isso, nós temos, sei lá, muitos quilômetros de 4,5 metros de calado, portanto, absolutamente tranquilo para colocar um módulo em cima de uma chata, por exemplo, para poder transportar isso. Nós desenvolvemos o programa, estruturamos o programa, que teve uma lei que originou esse programa, que é a SDPI, Secretaria de Desenvolvimento e Promoção de Investimento. É a detentora da responsabilidade desse processo industrial, e a GDI, que é a nossa agência, é a executora dele. Então, nós desenvolvemos um programa de colocar, não só na região de Rio Grande e São José do Norte, que é
as águas profundas, que são os grandes calados para colocar os estaleiros, EPCistas, os que constroem as plataformas, que montam as plataformas. Mas também desenvolvemos a hidrovia, ao longo da hidrovia, e encontramos em Charqueadas uma área extremamente propícia para a construção de módulos, de sondas e coisas do gênero. Então nós temos aqui a nossa indústria distribuída ao longo da hidrovia, que demonstra a capacidade que nós temos em toda essa área. Região de Rio Grande e São José do Norte, que tem as águas profundas para fazer os estaleiros, EPCistas e coisas do gênero, e a indústria de módulos e sondas, que está na região de Charqueadas. E ao longo de toda a hidrovia nós temos ainda muitas áreas para desenvolver novos projetos de indústria voltada para a indústria offshore. Os nossos polos, o polo naval do Jacuí, como eu estava falando, que está sediado uma boa parte em Charqueadas, mas tem também em Taquari, tem em Triunfo, e o polo de Rio Grande, que é a base de Rio Grande e São José do Norte. Então, a distribuição desses polos faz com que a indústria esteja muito bem colocada hoje e tenha uma capacidade de fornecimento muito grande, o que demonstra os pedidos que nós temos em carteira. Aqui vocês têm a ideia do calado, lá de Rio Grande, de São José do Norte, o calado de 360 quilômetros de hidrovia, que está entre 4 e 5 metros, e ainda temos mais uns 186 metros para 2,5 metros de calado, o que comporta muitas partes e peças para as plataformas. Portanto, nós ainda temos muito para crescer nessa indústria, temos uma vasta área para poder evoluir. Esse é só um exemplo de como os módulos são transportados em chatas, que é como vai acontecer isso saindo de Charqueadas, por exemplo, levando até Rio Grande. Os nossos polos. Nós temos o polo. Aqui vocês podem ver a quantidade de indústrias que já estão distribuídas nesses polos. Tá? Então, o polo de São José do Norte e Rio Grande, e o de Jacuí, Taquari e Triunfo. Nós temos agora também crescendo Porto Alegre. Porto Alegre também foi criado um novo polo, porque temos mais 2 indústrias se instalando em Porto Alegre, portanto é o terceiro polo naval do Rio Grande do Sul. Então nós temos Rio Grande, Charqueadas e Porto Alegre. Com a ajuda dos dois portos de Rio Grande e da SPH Porto de Porto Alegre, a gente está conseguindo áreas específicas para essa indústria e viabilizando essa indústria na beira d'água, que vai poder ter uma logística de transporte facilitada, ou seja, reduzindo os seus custos. Vocês têm uma ideia da encomenda, da carteira de encomenda que nós temos no Estado. A maior parte dessas encomendas são lá em Rio Grande, essas todas aqui são em Rio Grande. Nós temos também, agora, a demonstração do polo do Jacuí, que é em Charqueadas. Tem Charqueadas, tem Taquari, Triunfo. Nós temos as indústrias que estão se instalando lá. A IESA, UTC, Metasa e Tomé, temos em Tequinial, em Taquari. O desenho de Charqueadas, nós temos essas áreas ocupadas, mas temos muitas áreas ainda para crescer. Nós queremos desenvolver um distrito industrial para essa indústria, numa área bem grande. Nós estamos trabalhando com esse processo para busca de empreendedores para poder viabilizar isso, mas é um trabalho lento, mas que vai acontecer. Aqui vocês têm a carteira de encomendas do Polo Jacuí. A IESA já tem uma encomenda de quase 800 milhões de dólares, e a Metasa já tem uma encomenda da IESA, que está fornecendo para a IESA 80 milhões. Ou seja, é a desenvolvimento da cadeia de fornecedores, que o Estado tem capacidade de sobra de fornecer, e esse projeto aqui demonstra como nós temos condições. A Metasa está se instalando, ela ainda não está instalada, mas ela já está começando a construir no canteiro da própria IESA, enquanto ela está fazendo o licenciamento ambiental dela. Isso vai acontecer, no momento que acontecer, ela muda para a área dela e continua o desenvolvimento da indústria. O Polo Naval de Rio Grande, que nós temos as empresas que estão instaladas e a EBR que está se instalando. Aqui vocês têm exemplos de plataformas que já estão sendo feitas no Polo Naval de Rio Grande.
que é o primeiro e o mais de maior porte que nós temos hoje. Construção no EBR, P55. E o polo de Porto Alegre. Vocês têm lá uma empresa que vai fornecer módulos para a Engevix, e lá uma metalúrgica Koch, que já tem um contrato de 20 e poucos guindastes. Vou mostrar logo a seguir a quantidade de contratos que elas têm. Essa é uma área que é uma área onde era o TECOM, antigo de Porto Alegre, que está sendo desenvolvida essa indústria de módulos. E lá na ponta era uma parte de areeiro, que agora está sendo desenvolvendo a Koch guindastes. Então, desenvolvimento de fornecedores no Estado. A indústria gaúcha, como eu estava falando, ela está muito centrada na Serra e na região metropolitana, toda ela longe da água. Tá? Mas, enfim, essa indústria vai fornecer para a indústria offshore, seja módulos, seja partes, peças, já está cadastrada na Petrobras e já está começando a fornecer para essa indústria. A ideia é que grandes projetos novos que essas indústrias tenham que fazer de crescimento, de plantas novas, que ela se aproxime da água para poder ter uma logística mais facilitada e possa entregar tanto em Charqueadas quanto em Rio Grande de maneira mais tranquila. Como funciona essa cadeia? Nós temos aços eletrônicos na região de Porto Alegre, Grande Porto Alegre, a região metropolitana, equipamentos que está Caxias, São Leopoldo, módulos de grandes equipamentos que estão no polo naval de Jacuí, e os estaleiros e pescistas que estão lá no polo de Rio Grande, que é o que tem as águas profundas e podem fazer maior plataformas, enfim, fazer montagens maiores. No desenvolvimento de fornecedores, nós temos o mapeamento de competências da cadeia de suprimentos de óleo e gás no Rio Grande do Sul. Foram feitos diversos workshops a respeito disso, trabalho em conjunto com a Fiergs e a cadeia privada do Rio Grande do Sul, a indústria como um todo, para que a gente possa desenvolver essa indústria, que ela possa se adequar ao fornecimento para a cadeia de offshore. E aqui nós temos alguns exemplos. A Koch é um deles. Ela está com um contrato de 28 guindastes. Ela não fazia isso. Não fazia guindastes para a indústria offshore. Foi uma mudança de paradigma para eles, de projeto. Para vocês terem uma ideia, o faturamento típico da empresa... O faturamento típico da empresa era em torno de 30 milhões e só esse contrato é de 91 milhões de dólares. O que demonstra que a indústria gaúcha pode sim fornecer para a indústria offshore e pode lucrar muito com isso. A gente tem trabalhado muito nesse sentido de demonstrar para a indústria gaúcha que ela pode participar desse processo de desenvolvimento. Um outro exemplo é a Tramontina, que desenvolveu as caixas elétricas anti-explosão. Isso aí começou um processo em 2011, com algumas visitas da Petrobras, e desencadeou esse equipamento que foi desenvolvido pela empresa. A própria Metasa, que era uma metalúrgica que não estava no offshore, que está hoje completamente dentro dessa indústria, se instalando no polo do Jacuí e vai fazer a maior parte das peças, das estruturas metálicas para os módulos que a IESA vai produzir lá no polo do Jacuí. A CSA está entrando nos módulos de acomodação. A CSA é uma fábrica de móveis do Rio Grande do Sul que nunca tinha pensado em entrar numa indústria offshore. Teoricamente não tem nada a ver, mas a gente está demonstrando que isso tem tudo a ver. E ela está entrando direto nesses módulos de acomodação, que são extremamente importantes e necessários para a indústria offshore. Senhores, é isso que eu queria mostrar para os senhores, como a nossa indústria está acontecendo. Nós temos um trabalho muito longo pela frente ainda. É um processo, isso não termina nisso que nós já atingimos. Mas o Rio Grande do Sul, o Estado, está com um projeto específico para isso. Nós temos a Sala do Investidor da Secretaria de Desenvolvimento, que está dialogando com todas as empresas, buscando financiamento para elas, recursos para que elas possam ampliar os seus projetos, facilidades fiscais para que elas possam entrar nesse mercado da indústria offshore, e todos os benefícios que são possíveis que o Estado pode fornecer para viabilizar essa indústria. Então, nós temos trabalhado incessantemente para que isso aconteça. Muito obrigado pela gentileza de vocês, do tempo de vocês.
Obrigado aí pela exposição. Então, um dos pontos aí que causa curiosidade é o seguinte: é como que o governo do Estado faz a articulação entre o setor privado, a questão da formação de mão de obra, com a área federal. Vocês têm aqui, digamos, fontes de incentivo, que são os impostos estaduais, que vocês podem fazer políticas de incentivo, mas você tem, digamos, todo esse aparato da Petrobras, Ministério da Ciência e Tecnologia, todas as linhas de financiamento do BNDES. De que forma que é feita, digamos, a integração entre o meio empresarial, os trabalhadores e com a formação profissional, e Brasília e Rio de Janeiro? O PROMIMP está acontecendo no Rio Grande do Sul já há vários anos. Tá? O que nós temos feito com isso? A Secretaria de Ciência e Tecnologia, Inovação e Tecnologia, tem alguns programas de treinamento, de capacitação de pessoal. Nós temos feito uma parceria muito forte com o SEDAI. Nós fizemos lá em Rio Grande, por exemplo, tem uma área que era a área da ZPE. Ela foi fechada. A ZPE, como todo no Brasil, ela nunca funcionou a contento. Pois bem, lá temos 535 hectares de área. Nós temos um pavilhão lá muito grande, que foi feito há muitos anos, que estava sem utilização. Nós temos uma parceria com o SEDAI e nós estamos transformando esse pavilhão, que já está tendo capacitação de pessoas lá, através do SEDAI. Nós transformamos nós transformamos esse pavilhão numa escola, em parceria com o SENAI. Então, estamos trabalhando junto com o PROMIMP, SENAI e Estado, capacitando pessoas nessa escola específica que nós transformamos lá. A gente teve aí no final dos anos 70, começo dos anos 80, até quando houve a descoberta lá dos campos de Campos, e com uma crise cambial brava também, e houve todo um processo de política industrial da Petrobras que trouxe de capacitação dos fornecedores para água profunda, que teve reflexos muito importantes e pouco avaliados até hoje, aqui na própria economia, aqui no Rio Grande do Sul, principalmente. Essa nova etapa, vocês têm algum planejamento específico para definição de vocações industriais em áreas específicas, ou vocês tratam o Estado como um todo? Não. Como é que a gente começou esse processo? A parceria nossa foi com a Fiergs. Por quê? Porque quem é o representante da indústria é a Fiergs. Então, nós fizemos diversas já fóruns, seminários com a indústria para tentar atraí-la para, primeiro, se cadastrar na Petrobras. Nós tínhamos muito pouco cadastro na Petrobras, para poder fornecer para a Petrobras. Então, nós começamos atraindo a indústria para que ela se desse conta da quantidade de trabalho que tem envolvido nesse processo. Alguns EPCistas estiveram aqui fazer apresentações do que seria necessário para o produto deles, como a indústria poderia se colocar para fornecer para esse EPCista, porque é muito mais barato para que o EPCista compre do Rio Grande do Sul do que traga de São Paulo, do Rio de Janeiro, do Norte. O mesmo importado. Ou seja, se nós temos condições de fabricar aqui, é muito mais barato, econômico para esse processo que seja feito aqui. Então, a gente atraiu a indústria para que ela visualizasse isso, porque a indústria offshore, ela sempre foi tida como uma coisa spot, que acontece e não pode acontecer, tu não tem sequência no processo dela. Então, nós estamos atraindo essa indústria para que ela se dê conta que tem sequência, que ele tem capacidade de fazer e fornecer. Uma boa parte da nossa indústria talvez não forneça equipamentos específicos e adequados, mas ele tem a tecnologia para isso, para transformar o processo produtivo e poder fornecer. Então, esse trabalho a gente tem feito em conjunto com a Fiergs, para que a gente possa atrair essa indústria para o offshore. O PROMIMP ele se propõe também, em alguns pontos específicos, desenvolver modelos inovadores, parceria da própria Petrobras como contratante, das empresas. Aqui vocês têm alguns centros acadêmicos relevantes também. De que forma que é feita essa integração entre a pesquisa acadêmica aqui, o meio, os fornecedores e os EPCistas? Quem mais está trabalhando nisso hoje é a FURG, até pela proximidade física, né? Eles estão desenvolvendo muito isso, estão fazendo centros tecnológicos lá na região de Rio Grande, para desenvolver em conjunto com a indústria partes, peças, processos novos para poder facilitar e aumentar a agilidade do processo de produção naval. Tá. Um dos pontos que a gente espera aí com essa questão do pré-sal é criar uma competência tecnológica aí para exportar também. Evidente que a gente está no começo ainda, isso demanda um tempo para desenvolvimento. Vocês têm, dá para vislumbrar já essa internacionalização
dos processos que estão sendo desenvolvidos, ou ainda é muito cedo? Não, eu acho que tem sido investido muito em pesquisa. Nós temos os 2 centros técnicos aqui, que são 2 dos melhores do Brasil, que é a Tecnopuc e a Tecnocinos, que estão trabalhando muito pesado nisso. Por exemplo, a Altus, que está no Tecnocinos, ela ganhou automação de 2 ou 3 plataformas da Petrobras. Então, nós temos desenvolvido muito esse processo. Nós esperamos que, a médio prazo, claro que, como tu disseste, demanda certo tempo para desenvolvimento e pesquisa, mas a gente tem certeza que, em médio prazo, nós vamos estar muito bem colocados na tecnologia de offshore e podendo, assim, exportar a tecnologia disso. Em relação aos fornecedores, eles são os fornecedores, são empresas tradicionais e tudo, ou está abrindo espaço para novos empreendedores aí, principalmente em áreas que exigem mais tecnologia? Olha, a parte tecnológica, hoje ainda está na mão dos tradicionais, dos mais antigos, que tinham mais capacidade de desenvolvimento, mais capacidade de pesquisa. Mas a parte metal mecânica, acho que está entrando bastante gente nova, estão se juntando empresas, criando empresas maiores, com mais capacidade financeira, mais capacidade de investimento, para poder abarcar essa indústria. Acho que está tendo os dois modelos, tanto as mais tradicionais quanto as novas estão acontecendo muito grande. Alguns anos atrás, eu tive aqui em alguns eventos do Movimento Gaúcho, pela qualidade, ele se mantém e é um fator disseminador desses novos anos? Não entendi. O Movimento Gaúcho pela qualidade. O movimento ele continua cada vez mais forte, ele está trabalhando muito nisso. A competitividade é essencial, por quê? Porque a competitividade vai dar qualidade e o resultado dessas empresas. Então, o movimento continua muito forte, sim, trabalhando muito pesado em cima da indústria offshore. Em relação aqui aos países vizinhos aqui da América do Sul, vocês têm alguma integração nessas cadeias produtivas? Ou eles estão muito abaixo, digamos, a tentativa está no Uruguai, porque o Uruguai está em vias de descobrir petróleo. A gente sabe que eles estão um trabalho muito forte, eles estão em vias de descobrir petróleo. Então, o Uruguai tem vindo muito para trocar tecnologia, informação, processos, fazer troca com as empresas gaúchas para produzir lá e discutir como fazer uma integração, muito mais que a Argentina. Nessa área, o Uruguai acho que está mais próximo de a gente fechar algum tipo de acordo de troca, de cooperação. Em outro ponto, em relação à questão das intervenções urbanas aí, com esses novos empreendimentos, de alguma maneira exigiram aí um planejamento, uma preparação também dessas empresas, fornecedores de serviços e tudo, para a questão do aumento de população, aumento de população empregada em cada região? Esse é um trabalho muito grande que nós estamos fazendo. Por exemplo, um exemplo claro é São José do Norte. Nós temos um investimento de BR numa cidade de 24 mil, menos de 25 mil habitantes, que não tem absolutamente nada, um dos índices DH, um dos piores índices do estado, dos 497 municípios. Então, nós fizemos um planejamento muito grande de quais são as ações necessárias para essa cidade, para que ela não se transforme numa favela, porque isso pode acontecer. Então, nós temos muito processos entre as secretarias do estado que estão trabalhando em conjunto para tentar mitigar esses problemas que vão acontecer ao longo da instalação da empresa e da operação da empresa. Rio Grande também já recebeu muitos impactos e nós estamos tentando, já atrasado, resolver esses impactos causados em Rio Grande, porque foi muito rápido a evolução da indústria offshore em Rio Grande. Não se teve tempo hábil de planejar para poder adequar as infraestruturas locais no tempo do crescimento da indústria. Foi decidido 1 mês, 2 meses depois já tinha 3, 4 mil pessoas trabalhando e estava iniciando, então não se teve tempo hábil para isso. Mas estamos trabalhando muito pesado nisso. O novo prefeito de Rio Grande está trabalhando muito com replanejamento de algumas áreas, para poder reinserir a população em áreas mais qualificadas, junto com o processo de São José do Norte. Então, estamos tentando fazer um trabalho em conjunto para que a gente possa mitigar todos esses problemas o mais rapidamente possível. Tá. Em relação à identificação de necessidade de formação de mão de obra, que trabalho que foi feito e como que está sendo, quais são as maiores demandas e os maiores gargalos? Olha, o nosso maior gargalo hoje ainda é soldadores. Soldadores. Porque essa indústria, basicamente, ela utiliza soldadores. Com alta qualificação, esse é o grande problema, porque não é um soldador. A gente fala da soldador, você lembra do metal mecânico antigo, que era um soldador que qualquer um pegava, e não é assim. A qualificação é nível de engenharia quase. Então, a gente tem trabalhado muito, por isso esse trabalho com o Senai e na área da ZPE, para qualificar soldadores adequadamente para que possam participar dessa indústria e render adequadamente como tem que ser. Qual o tempo médio para pegar um soldador convencional e transformar nesse super soldador aí?
Eu não sou especialista nessa área para dizer isso. O Augusto com certeza vai te dar um número mais certo, mas eu acho que em menos de 6 meses tu não consegue transformar ninguém num razoável soldador de plataforma. E o SESI, ele tem essa condição? Sim, o programa do Senai, Aliás. Está sendo feito em conjunto com as empresas. A ideia é essa, que as empresas digam exatamente o que elas precisam e demonstrem, forneçam equipamentos ou demonstrem quais são os equipamentos necessários, porque também não adianta tu treinar um soldador num equipamento que ele não vai utilizar. Tu pode botar 6 meses o cara treinando num Fuca, se ele depois tem que dirigir uma Ferrari, ele não vai conseguir dirigir a Ferrari. Então, a gente tem que adequar o treinamento do cara ao que o cara vai efetivamente trabalhar. Então, essa é uma das coisas que foi muito bem cuidado para que aconteça isso, que ele possa ser treinado no equipamento que ele vai utilizar e na área que ele vai efetivamente trabalhar no futuro. Agora, o Senai, a capacidade dele atual dá conta desse aumento de demanda? Olha, tia, eu acho que ninguém tem sobra de capacidade hoje. Tá. Infelizmente, nós temos uma indústria que veio muito rápida, nós estamos tentando o mais rapidamente possível se adequar a isso, mas nós ainda temos deficiência, então nós estamos trabalhando muito forte para isso. Eu acho que em pouco tempo a gente vai conseguir se adequar à demanda total, mas ainda nós não estamos na demanda total dele. Em relação a fornecedores globais, para alguns equipamentos específicos que você tem que trazer de fora, tem algum fórum para aprofundar as parcerias com os fornecedores brasileiros? A GDI está fazendo isso, está saindo Brasil afora, buscar todas as feiras de offshore. Nós temos participado, fizemos palestras já na Europa, em diversos locais, nos Estados Unidos, na Ásia. A gente está constantemente indo a Singapura, Houston, para buscar as empresas, fazer interação com elas e tentar buscar para que elas tenham no Rio Grande do Sul tudo que elas precisam, seja área, seja desenvolvimento de licenças ambientais. Nós temos um processo na Secretaria que é a sala do investidor. A sala do investidor faz o quê? A empresa preenche um questionário dizendo tudo que ela precisa para se instalar no Rio Grande do Sul, se é área, se é empréstimo, se é subsídio fiscal, se é licenciamento ambiental, ou seja, todas as necessidades da empresa para instalar a indústria dela no Rio Grande do Sul. E nós fizemos uma única reunião com todos os atores desse processo, todas as secretarias, seja órgãos estaduais, federais, municipais, todos os órgãos que vão interagir para que essa empresa possa se instalar no Estado. E resolve em uma reunião como vai ser esse processo. Dessa reunião sai um gerente do projeto dessa empresa. E esse gerente acompanha essa empresa do início ao final dela. Esse gerente é alguém do governo do Rio Grande? Sim, do governo do Estado. Tá. Da Secretaria de Desenvolvimento, do Sistema de Desenvolvimento como um todo. Tá. Então, é uma porta de entrada única. Legal. A empresa só se relaciona com essa pessoa. Essa pessoa trabalha com o meio ambiente, com infraestrutura, com energia ou com os bancos, com quem quer que seja que possa viabilizar a instalação dessa empresa. Então, isso tem dado um resultado muito positivo, porque as empresas têm uma única porta para entrar. Tu não tem que ir em diversas secretarias para viabilizar a instalação da tua empresa, as licenças todas que tu tem que ter para poder instalar a empresa. Então, em relação ao licenciamento ambiental, vocês conseguiram avançar em algum modelo desburocratizante? Assim, o licenciamento ambiental no Rio Grande do Sul, eu te diria que ele é um dos mais rígidos do Brasil. Só que o que é pedido é só o que é pedido uma vez só. Então, a gente tem conseguido, a minha diretoria dentro da GDI é responsável pela inter-relação com o meio ambiente. Então, por exemplo, o licenciamento da IBR, quem basicamente trabalhou no licenciamento da IBR fui eu, do lado do Estado. Então, todos os processos aconteceram da maneira mais célere possível. Nós temos uma sala de gestão do governo, que lá o governo define, esses projetos são os mais importantes hoje para o Estado. Então, esses processos têm um tratamento diferenciado no processo de licenciamento. Por quê? Porque eles representam muito para o Estado, para o desenvolvimento do Estado como um todo. Então, ele tem um tratamento, não se passa por cima de lei, de regra, de nada. Segue as mesmas regras que todos os outros processos. Só ele tem um olhar mais atento e uma dedicação mais exclusiva para que isso aconteça mais rápido. Mas como que vocês fazem para agilizar órgãos federais que estão, de alguma forma, envolvidos aí nessa operação? Tanto o IBAMA, quanto o FUNAI, quanto Receita, quanto... Os órgãos federais a gente tem que articular muito, porque nós não temos ingerência nenhuma nesse processo federal. Então, o que nós temos feito é muita reunião, muita conversa para convencê-los do processo, da agilidade, da necessidade de celeridade nesses processos. E, graças a Deus, tem dado tudo certo por enquanto. As coisas têm acontecido
rápidas, ou o mais rápido possível. Claro que o empresário, quando quer investir, ele quer que a licença saia para amanhã, o mais rápido possível. Eu sei como é que é isso, porque eu também sou do setor privado, acho que as coisas têm que andar mais rápidas. Mas o processo estatal, o processo do Estado, ele é lento, depende de muitas normas, essas proteções burocráticas que tem parecem horríveis, mas elas são necessárias de alguma forma, e o Estado é assim, a gente tem que conviver com isso. Então, o que a gente faz é buscar agilidade, trabalhar, articular para que as coisas aconteçam o mais rápido possível. Eu vou abrir para os senhores também, quem quiser fazer pergunta, eu só vou pedir para levantar a mão aí, para a gente poder encaminhar o microfone aí. Boa tarde. Meu nome é Benito Gonçalves, represento a CNM, também sou o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Rio Grande e São José do Norte. E gostaria só de fazer, não um questionamento, mas uma pergunta. Rio Grande, por exemplo, já está com polo naval 7 para 8 anos. Uma das coisas que tem muita falta lá e que eu vi o secretário falando agora, por exemplo, das empresas fornecedoras. Hoje, vou dar um exemplo da Metasa, que quando foi o polo naval, a primeira plataforma para lá, a Metasa marcou uma área que iria se instalar em Rio Grande para abastecer aquele pessoal. E até hoje ela não foi, agora parece que está indo para o Jacuí, né? E de todo o desenvolvimento que teve em Rio Grande, não se viu abrir uma empresa que abastecesse o polo naval de Rio Grande hoje. Todo o material do polo naval de Rio Grande e São José do Norte vem de fora. É uma das coisas que faz que deveria também crescer o município, junto com o polo naval, o entorno, até para baratear, eu acho, né, o polo naval em si. E é um exemplo que gostaria de saber por quê, se é a falta de interesse de empresas de outros locais, ou é a falta de incentivo. É uma das coisas que faz a gente pensar, por quê? Porque, né, são 3, 4, 5, já quase 10 projetos aí, e não tem uma empresa diretamente lá abastecendo esse pessoal. A maioria tem que vir de navio ou de caminhão, e a gente sabe que isso acaba até encarecendo mais ainda e não gerando empregabilidade. Boa tarde. Olha, tia, assim, ó, a indústria fornecedora dos EPCistas, dos montadores de Rio Grande, ela está sendo atraída assim. Nós temos diversos subsídios fiscais. O que está faltando lá é empreendedorismo. É fazer com que as empresas de lá da região investam nisso, e já tem algumas investindo, já tem um processo metal-mecânico acontecendo na região de Pelotas e na região de Rio Grande também, mas é muito embrionário ainda. Mas isso tem que acontecer. O Estado tem todos os subsídios que nós temos aqui no Jacuí, por exemplo, nós temos lá em Rio Grande. Nós temos vantagem do polo melhor, porque a área lá é do Estado, é um distrito industrial do Estado, que é muito mais barato do que a área do Jacuí. Então, o que está faltando é empreendedor mesmo, empresa que possa botar o peito na água e investir lá em Rio Grande. Para as empresas, para os estaleiros, tenha certeza que é muito melhor que eles estejam colocados lá e possam fornecer dali, porque é muito mais próximo, o custo logístico é muito menor, enfim, tem um monte de vantagens que os outros lugares não têm. Tá vendo? Deixa eu fazer uma pergunta sobre os EPCistas aí. Nessa fase inicial, lá em São Paulo, pelo menos, havia um pouco de queixa aí sobre a curva de aprendizado de alguns EPCistas aí, que às vezes emperravam o desenvolvimento. De uma maneira geral, como que tem sido o relacionamento aqui dos fornecedores com os EPCistas? Olha, isso realmente tem uma curva de aprendizado, tá? Mas como o nosso fornecedor, a indústria que está entrando, a indústria gaúcha que está entrando na indústria offshore, ela tem muita tecnologia e muita agilidade, esse processo está acontecendo rápido. O crescimento deles e o aprendizado tem sido relativamente rápido. Eles estão, quando se dedicam a fornecer, eles começam a fornecer rapidamente. É o caso da Metasa, por exemplo. Metasa é um exemplo claro. Qual o caso? Metasa. Certo. Bom, então eu queria muito agradecer a presença do Marco Aurélio, que é diretor de infraestrutura e energia da agência, aqui, pelas informações, e esse material depois vai ficar exposto lá no Brasiliano para a gente ampliar a discussão, para definir modelos de atuação de área pública aí, nessa nova quadra aí da industrialização brasileira. Muito obrigado. Muito obrigado a todos.